Prosseguindo o livro O Sacerdócio de Cristo, uma revelação eterna, capítulo 33, a Escritura e a Obediência, parte A, a videira verdadeira. A Bíblia Sagrada comenta que somos galhos da videira verdadeira, e poucos sabem esse conteúdo. Mesmo o Senhor sendo desprezado pelos homens, disse que se eles se afastarem da iniquidade serão revelados. A Bíblia segue dizendo que somos galhos e Cristo a videira. Por esse motivo, devemos ser o madeiro verde, porque a vara seca será destruída brevemente no lugar atormentado. João 15:1. Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o lavrador. Lucas 23:31. Porque se ao madeiro verde fazem isto, que se fará ao seco? A Escritura diz que só encontramos redenção pelas obras da fé. Infelizmente, a maioria só despertará da anestesia tardiamente. Nós, grupos dos filhos de Israel, não mentimos. As profecias se cumprem. Portanto, dificuldades sobrevirão aos homens. Aceitando ou não, os fiéis estão chegando ao Senhor, o sumo sacerdote eterno. Os 144.000 pregadores do Evangelho eterno prepara todos, mesmo habitando em lugares remotos da terra. Aqueles que receberem o Evangelho do Reino serão guardados da fúria satânica. Mateus 24:31. E ele enviará os seus anjos com um rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. A parábola de Cristo fala da vinha, onde os galhos secos serão jogados na fogueira eterna. Não haverá compaixão para o predestinado à escuridão. Os que adoram Jesus são galhos frutíferos, depositados em Deus toda a confiança. João 15:2. Toda vara em mim que não dá fruto, a tira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Os que recebem o sumo sacerdote Jesus darão fruto. Só existe algo intrigante. Porque as tribos dos filhos de Israel falam que o arrebatamento virá depois? Olha, tudo começou em 325, quando o imperador desligou os irmãos da videira. O madeiro secou, e a palavra dita por Ezequiel sobre os ossos secos se cumpriu. Ezequiel 37:1. Veio sobre mim a palavra do Senhor, e ele me fez sair no espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. Jesus disse certo tempo: se fazem isto comigo, madeiro verde, o que farão ao seco? Ao publicar estas palavras, o Senhor dissera que os irmãos deixaram de falar o Evangelho do Reino. Agora fingir que nada aconteceu é estupidez. Isto é auxiliar o Satanás a esquivar do fogo. Como já estudamos, a Bíblia comenta que alguém possuindo força fecharia a porta, e sobre aquele imperador a profecia se cumpriu. Da videira verdadeira nasceram galhos. Se não secassem, a obra da fé seguiria. Saiba que tudo arruinou quando o ismaelismo ergueu a religião. No outro tempo, Ismael entrou em Israel, e o Criador enviou Jesus para resgatar seu povo da perdição. Pela segunda vez diferiu. Deus consentiu o ismaelismo voltar em 325, porque o sumo sacerdócio já pertencia ao nosso Jesus.
Por essa razão, a figueira brotara novamente, e a glória da segunda casa tornou-se maior. Após 325, a igreja que Constantino fundou reagiu fortemente, se revelando santa, mas a tal santidade não engrandecia Jesus. Aquele que se purificava, na verdade, fazia para ser venerado. As doutrinas anunciadas aparentavam boas e amáveis, mas o Senhor não as honrou. As pessoas estavam indecisas no tocante àquele ensino. Enquanto isto, o intruso dizia: os humanos acreditam ser essas as doutrinas do Eterno. Agora, para ter a confiança deles, queremos um demônio que adultere absolutamente a Bíblia, e eles obedecerão ao que apresentarmos. A igreja de Constantino desconhece o Satanás que transfigura em anjo de luz, fazendo sinais grandiosos. Segundo os Coríntios 11:14. E não é de se admirar, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. A religião romana por muito tempo usou língua latim nos cultos, pois não acreditava que o Tratado de Nicéia prosperasse. Como as tribos dos filhos de Israel conheciam a verdadeira palavra, a igreja pensava que os irmãos rejeitariam aquela doutrina, porquanto literalmente já tinham recusado. Por esse motivo, alguns faleceram depois disso e outros se dispersaram. A autoridade que as tribos dos filhos de Israel possuíam não voltou. Os protestantes, muito depois, pensavam que, afastados do ensino religioso romano, se chegariam a Deus. Eles se afastaram da religião antiga, mas o vínculo permaneceu. O dogma perdeu a credibilidade de ser crença única. Aquele grande sistema foi vencido por homens que protestaram aquela pregação. O império foi dividido, porquanto o demônio queria que a igreja seguisse única, tanto que nos últimos dias reunirá as crenças novamente. Ainda que os protestantes se declarem evangélicos atualmente, o império antigo trata-os como romanos reformados, segundo Tessalonicenses 2, 10 e 11. E com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E por isso Deus lhe enviará a operação do erro, para que creiam na mentira.